Olá, meus queridos alunos, vamos a mais uma aula da professora Sandra. Essa aula será sobre uma introdução aos números racionais. Bom, o que é que são esses números racionais? Onde é que eles aparecem? Quem são esses números? Eles podem aparecer, gente, como números naturais, por exemplo, 5. Quando eu digo na televisão, no jornal, que houve um aumento de 5% no preço da gasolina, esse número 5, além de natural, ele pode ser sim considerado um número racional. Também ele aparece como decimais, números decimais, 5,5 pode ser a nota de um aluno, preço de uma mercadoria. Aparece também como frações. Os números racionais, então, olha, eles podem vir como números naturais, como números decimais e também como frações, 1/2, 3/4. Onde que eles aparecem? Muitas vezes, gente, na televisão, até quando a gente conversa com qualquer pessoa, sempre a gente vai comentar sobre alguma quantidade, algum gasto, algum número, e muitos desses números são números racionais. Revistas, também aparecem jornais, tá? E receitas. Nas receitas aparecem muito esses números aqui, olha, racionais na forma de fração. Quando eu preciso usar 1/2, que é o mesmo que meio. Por exemplo, meio litro de leite, 3/4 de farinha de trigo. Representação de um número racional na forma fracionária. Nós temos aqui um exemplo de um número racional, uma fração, tá? Aqui eu tenho 1/4. O 1 é o numerador, que representa a parte de uma figura, um objeto que foi dividido em 4 partes iguais. Essa parte de baixo representa o todo, enquanto as partes foi dividido um objeto todo, 4 partes iguais, é chamada de denominador, e essa parte de cima é chamada de numerador. Exemplo, eu tenho aqui, olha, 1/4 de pizza. Nós podemos dividir a pizza aqui em 4 partes iguais, e essa parte amarelinha equivale a um pedaço dos 4. Então, eu digo que aqui a parte amarela é 1/4 da pizza. Nós temos aqui um copo, tá? A figura de um copo, que ele tá com água. Eu fiz esse desenho, eu pintei aqui de vermelho e vocês vão entender já já por quê, tá? Quando eu tenho o copo inteiro, ele cheio, o copo completo, ele representaria a fração inteira, ele todo. Por exemplo, quando eu divido o copo em 2 partes iguais, a fração 2/2 seriam 2 partes tomadas de 2. Aí seria a representação tipo de um copo inteiro, preenchido inteiro. Agora, quando eu tenho isso aqui, aí, 1/2, isso aqui vale a metade. Por isso que eu pintei aqui de vermelho na metade do copo, tá? Esse 1 quer dizer uma parte que foi tomada das 2, que tá aqui, olha. O copo todo foi dividido em 2 partes, essa vermelha e essa azulada, tá? E o numerador, que é a parte de cima, que é o 1, é a parte que foi rasurada de vermelho, uma parte de 2, tá? Isso aqui que eu tava falando no instante, o 1 do número de cima do numerador equivale a uma parte das 2 partes. E esse número 2 é que o copo inteiro foi dividido em 2 partes iguais, certo? Inteiro aqui, olha, em 2 partes iguais. Representação
Aqui mais exemplos. A representação 3/4, isso quer dizer o quê? 3 partes que foram tomadas de 4. Imagine uma barra de chocolate, 4 pedaços, 4 pedacinhos, e aqui 3 foram comidas por alguém, certo? Então essa fração da parte que foi comida, ela representa 3 partes de 4. As frações indicam partes iguais de figuras ou de quantidades. Aqui eu tenho, olha, eu divido um objeto, uma figura, em partes iguais. Quando eu pinto todas, eu obtenho aqui, olha, a fração que representa o inteiro, certo? Aqui, olha, seriam 4 partes pintadas de 4, que equivale a um objeto inteiro. Aqui uma tira inteira, cada parte aqui dessa outra tira, olha só, ela foi dividida em 2 partes, então cada parte aqui é 1/2, que é considerada a metade. Aqui, olha, eu tenho uma tira inteira que foi dividida em 3 partes, mas só foi aqui marcada uma, isso é 1/3. E essa outra tira aqui, que foi dividida em 4 partes, eu pintei uma. Isso quer dizer, essa parte verde é 1/4. Essa parte aqui, esse primeiro exemplo, vocês entenderam? 4 partes pintadas das 4 partes que foi dividida. Isso equivale, na realidade, à fração 4/4. Como 4 dividido por 4 é 1, equivale à própria tira inteira, é uma tira inteira. Dando sequência, as frações indicam partes iguais de figuras ou de quantidades. Aqui, olha, nós temos 6 bonequinhos, Smurfs, esses bonequinhos, não sei se vocês já viram esse desenho. Aqui, olha, eu estou indicando que essa daqui, maiorzinha, essa bonequinha, ela representa 1/6 da equipe de vôlei, porque eu tenho 6 aqui e eu destaquei ela. Então, uma parte de 6. Nesse outro exemplo aqui de baixo, eu já tenho o quê? 6 no total. Tenho 6 bonequinhos e destaquei 3. 3 jogadores de 6, isso quer dizer 3/6. Então, aqui a fração está indicando partes iguais de quantidades. Aqui a quantidade são jogadoras de vôlei. Agora aqui temos o exemplo de uma pizza dividida em 8 fatias e essas 3 partes azuis foram tomadas. Isso quer dizer que aqui eu estou representando a fração 3/8. Essa fração está indicando uma partes iguais aqui, olha, dessa figura. O 3 são as partes pintadas, 1, 2, 3, e o 8 é porque a nossa pizza foi dividida em 8 fatias iguais. Meninos, agora rapidinho, como fazer a leitura das frações? Quando eu tenho o denominador de 2 a 9, nós lemos assim, 1/2, aqui, por exemplo, 2/3. Quando o denominador é 4, nós falamos 1/4, 2/4, 3/4. Aqui, 2/5. Aqui seria 7/6, 3/7. Tá? Então, são nomes mais específicos. Quando os denominadores são 10, 100, 1000, nós lemos assim, 9 décimos. Quando o denominador for 10, a gente lê ele como décimo. Lemos normalmente o número de numerador, o número de cima, e o de baixo vai ser 10, será décimo. 21/100 é o mesmo que 21 centésimos. 72/1000 é 72 milésimos.
E para números maiores que 10, nós acrescentamos avos no denominador. 8 onzeavos, 5 dozeavos, 10 trezeavos. Meninos, por esse vídeo é só. A gente continua a dar sequência no próximo, viu? Muito obrigada.